Imagine viver em um lugar onde tudo era permitido, onde o dinheiro comprava qualquer prazer, as festas duravam dias e ninguém se importava com o amanhã. Assim eram Sodoma e Gomorra, cidades que pareciam paraísos de luxo e abundância, mas que escondiam um dos cenários mais sombrios da história. Por trás das mansões luxuosas e dos templos grandiosos, havia um mundo de violência, exploração e perversão. As ruas brilhavam sob tochas e perfumes raros, mas também ecoavam gritos de desespero. Riqueza e pecado caminhavam lado a lado. Mulheres eram tratadas como objetos. Crianças eram sacrificadas em rituais macabros que manchavam altares de pedra. Pobres e estrangeiros eram abandonados à própria sorte, sem compaixão, sem misericórdia. Até que, de um dia para o outro, tudo terminou em chamas. Mas o que realmente acontecia em Sodoma? Como era viver nesse lugar onde a moralidade simplesmente não existia? Descubra agora a verdade sombria sobre Sodoma e Gomorra, a prosperidade que levou à queda. Sodoma e Gomorra estavam localizadas em uma região extremamente fértil. Próximas ao Mar Morto, os campos ao redor das cidades eram abundantes. Sodoma prosperava com comércio e agricultura. A riqueza do solo permitiu que os habitantes acumulassem riquezas. Suas terras férteis produziam trigo, cevada e frutas em abundância. Rapidamente o comércio prosperava, com caravanas vindas do Egito, Mesopotâmia e outras regiões distantes. Mercadores vinham de longe, trazendo ouro, prata e especiarias. O som das carroças e o barulho dos mercados enchiam os ouvidos dos visitantes. As ruas eram movimentadas, cheias de artesãos, vendedores e viajantes. Os ricos viviam em casas de pedra polida, decoradas com tecidos coloridos e estátuas importadas de terras distantes. Nos palácios, banquetes intermináveis exibiam a grandeza dos poderosos. Música e vinho regavam noites que pareciam eternas. Mas enquanto os nobres se embriagavam de prazer, os pobres eram ignorados. A bondade era considerada fraqueza, a justiça um privilégio de quem podia pagar. Sodoma parecia uma joia brilhante por fora, mas por dentro estava apodrecida. Ao cair da noite, as praças de comércio se transformavam em locais de festas selvagens. Música ecoava pelos becos. Danças provocantes hipnotizavam multidões. Nos templos dedicados à fertilidade, orgias e práticas imorais eram apresentadas como rituais sagrados. A cidade vivia em um delírio constante, sem freios, sem limites. Em Sodoma, o lema era simples: se te dá prazer, faça. O casamento era ridicularizado, a fidelidade inexistente, a moralidade esquecida. Famílias eram destruídas, valores apagados, e o amor havia se tornado apenas um objeto de comércio. Nas vielas escuras reinava a lei do mais forte. Roubos, assassinatos e abusos eram comuns e ninguém ousava intervir. Estrangeiros eram humilhados, perseguidos e tratados como presas fáceis. A crueldade se tornava quase um rito de passagem entre os jovens, que viam na violência uma forma de provar sua força. Os juízes e governantes estavam corrompidos. Crimes de ricos eram comprados com ouro, enquanto inocentes eram condenados sem defesa. O sofrimento humano havia se transformado em espetáculo. A empatia desapareceu e a maldade tornou-se motivo de orgulho. E aqui está uma reflexão. Será que Sodoma ficou no passado? Ou será que, em muitos aspectos, vemos hoje as mesmas marcas daquela cidade? A injustiça, a corrupção e o desprezo pela vida. A riqueza de Sodoma trouxe algo ainda pior:
Uma sociedade que acreditava ser intocável, que nunca enfrentariam consequências por seu estilo de vida. Porém, o seu destino já estava selado, e sua destruição chegaria de forma avassaladora. Para os hebreus, Sodoma passou a simbolizar o limite da degradação humana, não apenas por sua imoralidade, mas também por sua arrogância, injustiça social e rejeição a Deus. Diante de tanta corrupção, Deus enviou mensageiros divinos para visitar Abraão. Eles tinham a missão de anunciar que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Abraão era um homem considerado justo diante de Deus. Em um gesto de compaixão, Abraão intercedeu, implorando para que Sodoma fosse poupada, caso ainda houvesse justos vivendo ali. E se houver 50 justos? Perguntou Abraão. Mas nem mesmo 10 foram encontrados. Mas naquele lugar, apenas uma família se salvaria. Tudo parecia normal quando os mensageiros chegaram à cidade. Mas não eram homens comuns, eram anjos enviados por Deus. Moradores violentos os cercaram com paus e tochas de fogo. De repente, uma luz intensa cegou os agressores. Era o aviso, claro e definitivo. O tempo de Sodoma havia acabado. Mesmo com o aviso, havia hesitação. Poucos acreditaram. Muitos zombaram, outros riram, dizendo que nada aconteceria. Mas enquanto Sodoma seguia em seus banquetes, o céu começava a mudar. As nuvens se fecharam, o vento soprou mais forte. Um silêncio estranho pairou sobre a cidade. O riso se transformou em inquietação. Pessoas olhavam para o céu aflitos, sem entender o que estava acontecendo. E então, o primeiro raio caiu. Era fogo, era enxofre. Uma tempestade como nunca se havia visto. O céu se abriu em chamas e a cidade inteira entrou em pânico. Homens e mulheres corriam desesperados, tentando encontrar abrigo, mas não havia para onde fugir. As mansões que simbolizavam luxo e poder foram reduzidas a cinzas. Os templos foram consumidos pelas chamas. Mercados, palácios, ruas, tudo virou pó. Ricos e pobres corriam lado a lado. Mas diante da ira de Deus, todos tiveram o mesmo destino. Imagine a cena: pessoas gritando, crianças chorando, soldados tentando resistir em vão. O fogo consumia tudo com velocidade implacável. O orgulho de Sodoma terminou em um único dia. E no meio de tudo isso, uma família foi poupada. Ló, um homem que ainda buscava a justiça, recebeu a ordem direta dos anjos: fujam sem olhar para trás. A fuga era rápida, mas carregada de dor. Atrás deles, o mundo desabava em chamas. A cada passo, o coração apertava com o som dos gritos que ecoavam na cidade. E no meio da corrida, o pior aconteceu. A esposa de Ló, tomada pela saudade e pela incredulidade, olhou para trás. Era o prenúncio de uma grande tragédia que estaria por vir. Ló e a sua família passariam por um momento inimaginável, que se transformaria em um símbolo eterno da desobediência e da desconfiança no aviso divino. Mas afinal, quem era Ló? Porque ele, entre tantos habitantes, foi considerado justo aos olhos de Deus. Como sua história se conecta com a promessa feita a Abraão? E por que Ló se deita com suas 2 filhas? Todas essas perguntas serão respondidas no nosso próximo vídeo. Não perca, siga o nosso canal, ative as notificações e continue essa jornada conosco para descobrir os segredos escondidos nas páginas da Bíblia.